Elas me apresentaram, mas não disseram que profissionalmente eu sou professor de matemática. Então, considerando a minha formação profissional, eu vou passar um problema para vocês. Para a gente já começar o nosso estudo hoje em cima de contas. Na beira de um lago tem uma folha. E essa folha é uma folha enorme que balança na beira do lago. E em cima dessa folha tem 3 sapos balançando na folha. De repente, um desses 3 sapos decide pular na direção da água. Ok? Ok, Cláudia? Tem 3 sapos na folha. Um dos 3 sapos olha para os outros 2 e decide pular na direção da água. Quantos sapos sobraram na folha? Quem acha que... 3? 4? Não, 4 não, só tinha 3. 2. 3. Nenhum sapo. A folha balançava, nenhum sapo. Se questões como essas de sapo são tão difíceis, imagina as questões da nossa vida, né? Então vamos lá. A nossa vida não é muito fácil da gente se resolver, da gente conseguir encontrar soluções para os nossos problemas. Um olhar atencioso sobre a própria história da humanidade vai nos mostrar que nós estamos como que patinando nas mesmas imperfeições há muito tempo, não é, Helena? A gente parece que não consegue se desembaraçar das nossas imperfeições. Quando a gente começa a ler a história da caminhada dos espíritos ao longo das encarnações, nós dizemos, meu Deus, mas é muito lento. Estudar a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira e observar a sequência das histórias que ela possui no livro Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Limier e o Drama da Bretanha, nos mostram o quanto que a gente parece estar caminhando no meio de uma gelatina, porque os avanços que ela faz são tão pequenos. É tão pouco o que a gente consegue desenvolver que nós ficamos muitas vezes impressionados com a nossa dificuldade de se desembaraçar das imperfeições morais. E isso acontece porque nós muitas vezes nos iludimos sobre as nossas verdadeiras mudanças. Nós às vezes acreditamos que nós já realizamos uma mudança que de fato ainda não aconteceu na profundidade do ser. Por isso que a gente precisa de tantos desafios para que a gente consiga consagrar o nosso processo de mudança. É muito fácil nós nos apresentarmos como almas fortes, resolutas, decididas, dentro de um ambiente todo muito bem comportado, aonde a gente consiga se movimentar dentro de um espaço com um razoável equilíbrio daqueles que conosco convivem. Ou seja, é fácil ser bom entre os bons. Jesus já dizia isso no seu Sermão do Monte, quando dizia: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os publicanos fazem o mesmo. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem,
Que recompensa tereis? Também os publicanos fazem o mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. A proposta de Jesus era que nós nos desafiássemos, que nós partíssemos para um exercício de virtudes fora do ambiente controlado aonde muitas vezes a gente se movimentou. Esse foi, na verdade, o grande trabalho realizado ao longo da história pelo nosso governador planetário. O trabalho de organização das sociedades a partir da espiritualidade tenta nos oferecer lições que nós sejamos capazes de enfrentar, que nós sejamos capazes de resolver. Porque o que acontece nas nossas vidas? Nós nos aproximamos de determinados momentos de reflexão, nós nos aproximamos de determinadas horas de testemunho, mas se a gente não tiver a força espiritual, a coragem espiritual para fazer o trabalho que precisa ser feito, nós muito provavelmente iremos sucumbir. Então, o que é que fazem os espíritos? Eles organizam as nossas possibilidades de convivência de acordo com os recursos que a gente tem. Nós não teríamos condição de viver com determinadas criaturas que nos são profundamente difíceis, inimigos do passado, almas profundamente comprometidas com a nossa própria história, e que tentar conviver com esses espíritos seria de alguma forma oferecer para nós uma possibilidade muito grande de insucesso. Então o que é que os espíritos fazem? Eles usam de algumas estratégias. Estratégia número 1, faz com que essas entidades renasçam dentro do nosso lar na condição de filho e de filha. Então ele nasce pequenininho, tão lindinho, gente. E nós dizemos assim: ai, bem, como parece com você, a sua cara quando era pequeno. E dentro disso, a gente vai criando uma afeição pela criaturinha. A criaturinha parece conosco fisicamente, ou parece com o nosso cônjuge, e a gente vai convivendo com eles, ainda pequenininhos, tão ainda desprovidos da possibilidade de se apresentarem capazes de se confrontar com a nossa vontade, e a gente vai convivendo. Eles vão fazendo 3, vão fazendo 5, aí fazem 7 anos, completam a primeira infância. Segundo André Luiz, fecha a primeira fase da infância e lacra o processo do processo reencarnatório. E esses espíritos então iniciam um processo de despertamento no corpo. Nessa hora, você começa a ver o desenvolvimento de uma série de características que ele parecia não ter quando era menor. Aí o menino começa já a questionar: mas por que eu não posso, mamãe? E por que você pode e eu não posso? Por que eu estou errado se você está errado também? Você tinha que dialogar comigo, você não está conversando comigo. E aí você começa a ser confrontado dentro dessa realidade, mas mesmo assim, você ainda tem o tempo que a vida está oportunizando para que ele complete a segunda infância. Quando essa criatura completa a segunda infância, ou seja, ela vai entrar na puberdade, o espírito vem realizando progressivamente o acesso a determinados instrumentos do corpo físico que ele não tinha antes.
E quando a gente ingressa na puberdade, é quando nós acionamos o sistema endócrino do nosso corpo. Na hora que o espírito aciona o sistema endócrino e que ele começa a manipular epífise, hipófise, timo, suprarrenais, gônadas, sejam testículos ou ovários, quando ele assume o comando do nosso sistema endócrino, é porque ele acordou no corpo. E aí, na hora que ele acorda, ele se olha no espelho e diz: esse corpo não é meu. Essa família também não é minha. Eu odeio a cara que eu tenho. Eu detesto o cheiro da comida da minha família. Eu não sou desse tipo de gente, eu sou do outro tipo. E aí a pessoa nasce com características orientais, não quer ser oriental, não gosta da comida oriental. O outro nasce dentro da cultura alemã, odeio a cultura alemã, não gosto de ser alemão. O outro é italiano, eu odeio aquela família italiana barulhenta, comendo macarrão dia de domingo. Eu não aguento isso, eu não aguento. O outro nasce lá em Bragança, no Pará. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que eu estou fazendo aqui? Tanto lugar no planeta, por que eu me bater aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então, esse despertar do espírito, ele acontece no momento da puberdade, e aí você vai poder dizer: agora eu sei quem está dentro de casa. Porque na puberdade é que o espírito desabrocha de verdade. E se você não aproveitou os anos da infância para criar a ponte de afeto, será muito mais difícil construí-la depois desse período da puberdade estabelecido. Porque o espírito agora, com um determinado conjunto de convicções, passará a ouvir muito mais a sociedade do que a família no seu processo de influenciação para a formação da sua personalidade. Mas é uma estratégia que a espiritualidade utiliza. Pegar aqueles que nos são difíceis e colocar no lar na condição de filho, para que a gente tenha o período da infância deles para se aproximar, para aprender a amar, para gostar deles, para que quando chegue o período do despertamento, nós já tenhamos criado efetivamente os vínculos que farão com que nós tenhamos uma ligação que não conseguimos descrever com esses espíritos. É lógico que nos laços familiares não temos só laços de desafeto, não é? Nós também temos filhos amorosos, que você, desde que nasce, tem uma relação de afeto absurda, e eles vão se desenvolvendo, e esse amor só cresce, entra na fase da puberdade e, na verdade, não apresenta essa fratura de relacionamento, continua sendo amoroso, participativo, carinhoso, demonstrando efetivamente os laços de afeto anteriores que existiam entre a criatura humana e aquela que nós estamos agora tendo dentro de casa na condição de filho. Às vezes vem como irmão, vem como pai, vem como mãe, vem como sogra, né? Às vezes. Mas às vezes vem como marido, vem como mulher. E uma coisa importante que se diga: quando a gente tem um relacionamento mal resolvido de afeto, de amor, que não ficou bem resolvido, ficou com mágoa, é possível que a gente reencontre esse desafeto no futuro. Mas eu não quero que ninguém fique preocupado. Mas é possível. Quando a gente teve um relacionamento com alguém, essa relação deixou feridas, é possível que a gente volte a encontrar. Mas não necessariamente na condição de marido, tá? A gente reencontra ele como filho, né? Senta, levanta, vai dormir. A gente tem um outro poder de governança sobre ele. Vamos observar aqui a história de um personagem que não tem nome na obra do André Luiz, que é a mãe do André Luiz. Ela não tem nome, tá? Na obra inteira ela só aparece como mamãe. Não tem.
São dois personagens sem nome, é o governador e a mãe do André Luiz, o resto tem nome. Então a mãe do André Luiz teve um casamento bem difícil com aquele marido complicado que ela teve. E ela vai reencontrar o marido. E não só o marido, mas as mulheres com as quais ele teve relacionamentos durante a existência. Tá? Então ela vai reencontrar na mesma família, no mesmo lar, o ex-marido e 3 das mulheres com as quais ele conviveu. Todo mundo filho. Ela vai ser a mãe e eles serão filhos. E se a gente prestar atenção no nosso lar, onde essa parte aparece, é dito lá que o pai de André Luiz e as meninas irão reencarnar na condição de reencarnação compulsória. O que é uma reencarnação compulsória? É uma reencarnação compulsória, né? O espírito não decide nada. Quem vai decidir são os outros. E aí a gente pergunta, cadê o meu livre-arbítrio? Não tem que ter livre-arbítrio? Tem. Foi o que ele usou para agora estar renascendo assim. Ele usou o livre-arbítrio de maneira equivocada e perdeu a concessão agora de poder decidir. E reencarnação compulsória associa ao seguinte conceito: é compulsório porque o espírito que vai renascer trará graves sequelas físicas e até mentais. Por isso que ela é compulsória. Vai ter que ter alguém para cuidar. Então, nas reencarnações compulsórias, sempre tem alguém que diz, manda que eu cuido. Um filho que renasce como compulsório, ele não é um menino que, meu filho é tão rebelde, eu acho que ele é compulsório. Compulsório é aquele que você vai ter que lidar com ele, porque ele traz graves sequelas na tentativa de se equilibrar. Então ele vai passar por uma encarnação assim, bastante limitada, bem sequelada, exatamente para que grave nele esse tipo de experiência. Quem já leu a obra Memórias de um Suicida já deve ter visto lá um conceito que é apresentado por Camilo Botelho, chamado reencarnação imediata, que é o seguinte: uma pessoa decidiu partir da existência pelo suicídio. Chega no mundo espiritual muito sequelado, muito perturbado, muito sequelado, com graves conflitos, desajustes emocionais, desajustes até mentais. Foi numa condição bastante dramática o suicídio dele. Os espíritos avaliam e dizem, olha, ele pode até ficar aqui, mas ele vai demorar muito para se equilibrar, porque ele está muito sequelado. Vamos aplicar nele a técnica do chamado reencarne compulsório. O que seria isso? O espírito tem uma reencarnação imediata logo. Então eles não esperam muito tempo para reencarná-lo. Prepara a reencarnação dele. Mas ele nem vai aproveitar, não tem problema, é só para ele ir mesmo. Então, esse espírito vai para o mundo espiritual, vai para o mundo físico, reencarna de maneira compulsória no mundo físico, para viver uma existência curta, para viver uma existência de poucos anos, aonde ele nasce todo sequelado. E os espíritos então estão esperando que o corpo receba boa parte do impacto do perispírito, e quando ele volta para o mundo espiritual, ele volta melhor do que ele estava, e num breve intervalo de alguns anos, ele consegue fazer um progresso que ele precisaria de muitos anos para fazer no mundo espiritual, acelerando o seu processo de reequilíbrio emocional. Essa experiência, chamada reencarnação imediata, ela tem como grande resultado o próprio esquecimento do passado. O espírito está tão perturbado pelo que ele fez, encarna ele logo, que quando ele encarna, parte das memórias do que ele fez se apagam, e ele pode ter um refrigério na sua mente pelo parcial esquecimento de tudo aquilo que ele praticou. Então isso ajuda no reequilíbrio do indivíduo. Então existe desse grande mecanismo
para reequilibrar as almas, o reencontro dentro do lar com pessoas que renascem como parentes. Para quê? Para que esse renascimento como parentes nos ajude a poder afinar o nosso comportamento com aqueles que eram os nossos inimigos. Mas essa não é a única estratégia que o governador planetário se utiliza quando nós estamos vivendo experiências de reharmonização espiritual. Existe uma outra estratégia também muito usada. É aquela na qual os espíritos benfeitores, sabendo que nós podemos falhar no contato com esses espíritos, decidem: não é conveniente que se encontrem agora. Não é produtivo que esses espíritos se encontrem. Não, mas manda como filho. Não vai dar certo. Existe muito ódio. E quando ele se tornar adulto, eles vão poder ter muita dificuldade no relacionamento. É melhor aguardar um pouco mais. Então, em algumas situações, uma segunda estratégia é usada. Anota aí, Maria Antônia. Uma segunda, que não é renascimento na família, é a postergação do reencontro. E aí você vai ter histórias que são lá do período do Império Romano que ainda não foram resolvidas. Período da Idade Média. Aí vai para a casa espírita e diz: você é um obsessor do período da Idade Média. Mas não é possível. Tem 1000 anos. Pois é, mas antes não dava. Agora que você melhorou, soltaram mais um. Esse aqui já dá. Você já consegue lidar com... Já, solta esse aí. Deixa ele achar. E aí ele vai achar você. Enquanto você não tem estrutura para poder lidar com isso, essas entidades, elas de certa maneira ficam retidas. Esse é o trabalho da espiritualidade. Às vezes eles conseguem, às vezes não conseguem, porque a gente é tão perturbado que, por mais que eles tentem blindar, não tem jeito. A gente é muito perturbado, eles seguram 30, 40, mas como tem 5 milhões que a gente perturbou, aí a gente acaba... Não, mas eu não estou exagerando. Imaginem os senhores da guerra. Pensem no século XX e pensem nos senhores da guerra. E imaginem quantos obsessores os senhores da guerra têm. Por mais que segurem 10 milhões, ainda vai sobrar um bocado. Então, são entidades profundamente assediadas, perturbadas. Então, você tem aí, nessa condição, uma terceira estratégia que a espiritualidade usa, que é retardar o reencarne desses companheiros. Eles têm um tempo para reencarnar muito longo entre uma encarnação e a outra. Espírito superior também. Espírito superior encarna agora, passa séculos, aí encarna de novo. E o espírito muito atrapalhado, também ele encarna hoje, passa séculos, aí que ele vai reencarnar. Nós é que temos essa tendência de reencarnar com mais frequência, porque a gente não tem esse filtro para fazer uma reflexão. Uma encarnação aí a cada um século e meio, 2 séculos, é muito típica no nosso padrão evolutivo. Mas a entidade perturbada de verdade, elas chegam a passar 1 milênio sem reencarnar, até elas refletirem e poderem compreender: não deveria ter feito o que fiz. Até que a gente consiga tratar os obsessores mais graves para dizer: agora você já pode ir, porque eles já estão melhorzinhos, eles já podem nascer seus filhos. Eu fico pensando no Brasil, nesses tempos de polarização política, meu Deus, vai ter gente nascendo com muito filho na próxima encarnação. Muito. Vai ter uma creche para poder ter o tanto de gente que hoje decidiu ter raiva dos outros. Então isso é muito complicado, porque no processo de desenvolvimento das almas, a espiritualidade vem trabalhando uma quantidade de estratégias para que isso aconteça.
Ora, eles pegam os inimigos e colocam dentro do lar. Ora, eles retardam o encontro desses obsessores conosco. E ora, eles retardam a nossa própria encarnação, para que a gente tenha tempo de se refazer e consiga um aproveitamento melhor das possibilidades de crescimento. Porque não tem jeito, não tem para onde fugir, é da lei. A gente vai ter que se resolver. Isso é uma das coisas mais bonitas que a gente tem, Boanerges, na nossa história como espíritos, é a informação de que todos nós vamos ser felizes. Isso é lindo, isso. É muito bonito. Saber que todos os espíritos estão fadados à felicidade. A gente repete isso e fica tão alegre, não é? Nossa! Nós todos seremos felizes, esse é o nosso destino. E é bacana dizer. Só que nem sempre a gente lembra de uma outra parte que está acoplada com essa. É que a felicidade só é entregue para quem ama. Todos nós seremos felizes, fato. Mas a felicidade é a consequência do amor. Ou seja, não tem jeito, Bruna. A gente vai ter que aprender a amar as pessoas. E aí a gente pensa naquela pessoa que você pensou, vai ter que amar. Vai. Porque se não amar, não será possível ser feliz. É impossível ser feliz sem amar, pelo amor de Deus, é impossível. Não existe possibilidade da gente querer alcançar a condição de espírito superior sem amar. Essa é a condição. Então Deus estabeleceu assim, o destino é a felicidade. E às vezes as pessoas dizem assim, tá, mas se o destino é a felicidade, se eu já vou para a felicidade mesmo, já vai me dar felicidade, por que não me adianta logo um vale, né? Me dá logo um vale de felicidade agora aqui, me adianta logo pelo menos uma parcela, já vai me dar mesmo, me dá logo agora. Pois é, não dá para dar vale de felicidade, porque a felicidade que o espírito experimenta, ela decorre de uma condição inarredável, amor. E é de maneira natural, na medida em que eu vou amando, eu vou naturalmente sendo feliz. Na medida em que eu vou me afastando do amor, eu vou naturalmente sendo infeliz. Então a infelicidade, ela está intrinsecamente vinculada ao desamor. Então a gente, quanto mais mágoa, quanto mais ódio, quanto mais desejo de vingança a gente tem, pior a gente vai ficar. Mas o que ele fez não tem perdão, eu o odeio, então vai sofrer. Vai sofrer. Mas não é justo, ele fez comigo e eu que sofro. Ele vai sofrer também. Agora você não precisa sofrer pelo que ele lhe fez. Porque às vezes a gente tem a tendência de achar, e isso é um conceito que não está na doutrina espírita, de que se eu perdoar a pessoa, automaticamente a pessoa para de ter culpa. Não é verdade. O perdão não retira a culpa do outro. O perdão faz com que eu me retire da necessidade do reencontro. Então, Helena, você que ficou preocupada aí, como é que eu faço para não reencontrar determinada pessoa? Perdoar. Quando eu perdoo, eu me desconecto da necessidade de encontro. Mas eu não consigo retirar do outro a culpa que o outro tem. A culpa vai dentro dele. E ele vai precisar de outra pessoa para se resolver, que não sou mais eu. Eu posso até me candidatar, igual a mãe do André Luiz. Tá, tadinho, bichinho, me dá de volta que eu vou cuidar. Mas é uma questão de livre-arbítrio. Não é mais de obrigação. Eu vou porque eu quero. Mas se eu não faço o movimento do perdão, eu me vinculo a essa criatura e eu passo a ter uma história de vida atrelada a dele. A possibilidade de eu fazer uma nova história para mim passa obrigatoriamente por uma decisão
de fazer uma mudança nas nossas vidas. Enquanto eu não decidir fazer essa mudança, eu vou continuar do mesmo jeito. É por isso que a gente patina. É por isso que a gente aproveita tão pouco as encarnações. Porque a gente não sabe imprimir velocidade na nossa mudança. A gente, na verdade, segue muito aquela filosofia do Zeca Pagodinho. É por isso que a gente não avança. Porque a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a vida me levar. E a vida vai levando a gente por caminhos que não levam à felicidade. E eu não consigo imprimir na minha história de vida um instrumento poderosíssimo, que é o que pode fazer a nossa história mudar. Se eu não imprimo esse processo de mudança, eu automaticamente não consigo avançar. Eu entro na vida e saio da vida, entro na vida, saio da vida e não aproveito. No livro Memórias de um Suicida tem um trecho da obra que fala de algumas encarnações de Camilo Botelho, em que diz assim: eu entrava na vida e saía da vida e nem sabia que eu tinha entrado nem que eu tinha saído. Quando eu estava encarnado, eu odiava e fazia o mal. Aí eu desencarnava, continuava odiando e fazendo mal, aí eu encarnava de novo, de tal maneira que eu nem sabia se eu estava do lado de lá ou se eu estava do lado de cá. Em síntese, é aquele modelo que a Joana de Ângeles cita como sendo o homem que vive do pescoço para baixo. Ele não raciocina, ele não analisa sobre a sua vida. Ele atravessa a existência sem uma percepção clara daquilo que ele pode fazer. E nesse sentido, no livro Plenitude, Joana de Ângeles separa os indivíduos em 5 tipos diferentes. Anota aí, Maria Antônia. 5 tipos. O primeiro tipo que ela separa são os insensíveis. O que são os insensíveis? É aqueles que nem sentem. Sofre que nem sente. Passa pelo sofrimento, eu não estou nem aí. Então a pessoa mata, a pessoa esfola os outros, o outro vem e arranca o dedo, aí ele arranca o braço do outro, aí a pessoa destrói a família dele, ele vai e destrói a família do outro, e ele vai levando a vida. Ele não se percebe na caminhada da existência. O sofrimento não lhe machuca, ele atravessa o sofrimento como se ele fosse quase que um animal do couro grosso. Ele encarna e desencarna sem uma sensibilidade mais efetiva daquilo que o sofrimento seja. Então ele vai preso, aquilo não dói. Aí ele sai da cadeia, aquilo não lhe alegra. Aí ele perde a família, também não sente falta. Então ele é uma pessoa que ele não percebe, o sofrimento parece que não alcança esse indivíduo. Então essa seria a primeira camada, o primeiro grupo de espíritos apresentados por Joana de Ângeles no livro Plenitude, onde ela analisa o sofrimento humano. Aí tem um segundo grupo, que já é melhor do que o primeiro. O segundo grupo é um grupo que, quando o sofrimento vem, não age como o primeiro grupo. Porque o primeiro grupo, quando o sofrimento vem, ele nem percebe. O sofrimento deu do jeito que veio, do jeito que vem, vai, e eu não sinto nada. Eu não me apego a pessoas, eu não tenho sentimento por ninguém. A minha vida é bruta mesmo e eu toco a minha vida. Esse é o grupo 1. No grupo 2, quando o sofrimento vem, a pessoa age exatamente no reverso dessa medalha. É um desespero sem fim. Meu Deus, quanto sofrimento na minha vida. E aí costumam dizer assim: por que não o vizinho? Por que eu? Então, se fosse no vizinho estava bom, mas justo em mim, porque em mim, que sou espírito, sou absurdo. Grupo 2. O desespero diante do sofrimento. O primeiro são os insensíveis. O segundo é o grupo formado pelos desesperados,
pelos que não aceitam o sofrimento de forma alguma, se revoltam, ficam com ódio de Deus, se tornam pessoas descrentes, fazem uma ruptura com todo tipo de culto religioso, porque eles acham que Deus está sendo profundamente injusto. Se Ele existe, Ele me odeia. Então, nós muitas vezes atravessamos diversas existências nesse padrão de comportamento. Porque é difícil a gente alterar de um padrão para o outro. Então, nesse segundo padrão, a gente vai encontrar as pessoas lutando para se mostrarem como insatisfeitas com a vontade de Deus, revoltadíssimos com a vida, sofrimentos maiores ou menores não são suportados, a pessoa se revolta, odeia, cai num quadro de insatisfação, que Joana trata no livro 5 dela, que a insatisfação projeta muitas vezes a pessoa num processo de ruptura tão grande, em que ela, para afrontar a sociedade, ela cai na experiência do exibicionismo. Ela se mostra na sociedade de maneira agressiva para exibir para os outros a sua inadaptação com a sociedade em que ela vive. Então eu vivo para agredir a sociedade que eu vivo. Eu vivo para afrontar os valores da sociedade. Eu quero escandalizar a sociedade que eu vivo, porque eu odeio esse mundo que eu vivo. Eu odeio vocês, eu odeio Deus, eu odeio a sociedade. Esse é só o segundo grupo, tá? É o segundo. Aí tem o terceiro. O terceiro grupo, nós também já vivemos muitas vezes no terceiro grupo. O terceiro grupo diz assim: eu aprendi a não ser rebelde contra o sofrimento, contra a dor, por isso eu me retirei do mundo. Eu vivo hoje recluso, num lugar onde eu moro numa comunidade fechada, só nós, que o mundo lá fora é horrível, o mundo é cheio de maldade. Então eu me refugio na minha comunidade, onde todo mundo aqui acorda 4 horas da manhã, pega uma enxada, vai carpir, vai plantar, depois a gente vai orar, depois a gente vai se recolher. E a gente vive nessa vida monástica, tentando fugir daquilo que a gente chama de sofrimento, fugindo de ter uma família, fugindo dos conflitos do mundo. Hoje é mais difícil a gente ter essa vida monástica, né? Então as pessoas acabam encontrando outras estratégias de fuga. Elas fogem para a bebida, elas fogem para a droga, elas fogem para o jogo, fogem para a internet. Por quê? É uma estratégia de não fazer contato com a realidade. Do tipo, minha família é problemática, se eu ficar jogando o dia inteiro eu não faço contato com meu pai, que é chato. Então é uma estratégia de fuga. Ou eu uso droga para anestesiar a minha mente e não lembrar da condição que eu vivo, da sensação de exclusão, de abandono que eu guardo dentro de mim, embora eu não tenha de fato uma situação de abandono, mas eu acho que é. E como eu acho que é, ela é real para aquela pessoa. Então ela se abandona diante de si mesma através do sofrimento que se mascara por meio das fugas que muitas vezes as pessoas buscam. Muita festa, muita rave, muito sexo desregrado, todos estratégia de fuga do sofrimento para não fazer contato com a dor. Esse é o... Que número que a gente está aí, Maria Antônia? Terceiro? Está anotando direitinho. Estou vendo. Aí tem o grupo 4. O grupo 4 é onde nós estamos. Hoje a gente está no grupo 4. Tá bom, nós estamos no grupo 4. São 5, tá bom. O grupo 4 é assim. Gente, como dói a dor. Como dói. Queria tanto sair desse processo.
Queria tanto me libertar desse sofrimento, mas eu não consigo. Oh, meu Deus, me dá uma porta de saída para o sofrimento. Me ajuda a descobrir como é que eu faço para poder sair dessa situação que eu estou. Minha família. Ai, meu Deus. Quando eu penso na minha família, isso me dá um desgosto. E quando eu penso no meu corpo, meu Deus, eu olho no espelho e digo, meu Deus do céu, não tinha outro, só tinha esse. Nossa, sofrimento. Quando eu olho meu contra-cheque, meu Deus do céu, será que eu valho só isso mesmo? Como é difícil. Quando eu vejo as coisas que eu tenho, olha a minha vida, gente. Olha as minhas coisas. Tudo ruim. Todo mundo tem coisa bonita, só eu tenho coisa feia. Sou feio. Só tenho coisa feia. Como é ruim. E a gente cai num quadro. Só que ele é diferente da revolta do segundo. Porque nesse outro eu não estou desesperado porque eu não fiz ruptura com a fé. Nesse outro eu digo, meu Deus, me dá uma luz, me ajuda a sair disso. Eu não aguento mais esse sofrimento. E é interessante porque a gente diz muitas vezes assim, meu Deus, eu não quero mais isso. Eu não posso mais brigar com a minha mãe. Eu não posso mais ser do jeito que eu sou. Eu não posso mais ficar brigando com a minha mulher. Não posso mais ser assim. E a gente fala essas coisas e continua fazendo. Eu falo que eu, na verdade, não posso ser mais do jeito que eu sou, mas eu continuo sendo. E aí vem a grande pergunta. O que é que está faltando para nós, para que a gente consiga passar para o quadro seguinte, alcançar o quadro 5? A vontade. Muito bem, Cláudia. É a vontade. O grave problema da criatura humana que dificulta o seu processo de avanço espiritual está centrado num único elemento chamado vontade. Porque a gente diz assim, eu não posso mais fazer isso, mas a gente dificilmente diz, eu não quero mais fazer isso. Eu, muitas vezes, digo, a minha família é muito ruim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu não pergunto o que eu vou mudar em mim para que eu consiga fazer o processo de mudança da família aonde eu vivo. Então nós ficamos muito presos dentro de uma expectativa em que nós consigamos esperar que Deus mude e aquilo que eu faça passe a ser certo. Que Deus mude sua lei e o que eu faço de errado, Deus diga não, vou mudar a lei e o que ele está fazendo agora vai ser certo para ver se ajuda, porque ele não está conseguindo andar. E nós temos uma questão em O Livro dos Espíritos, questão 909, que eu vou ler para nós. Questão 909. Diz Kardec aos espíritos, essa questão, ela está ali na última parte das leis morais. Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos de vós fazem esforços. Ei, miséria. Então o nosso problema é esse. A gente quer mudar sem mudar, entendeu como é que é? Um negócio meio paradoxal.
Parece que a gente é meio maluco, meio esquizofrênico, porque a gente quer mudar. Eu queria tanto que a minha vida fosse diferente, mas eu não imprimo nenhum tipo de mudança para que ela se torne diferente. Eu quero que as coisas mudem do lado de fora, mas eu não busco a minha mudança interior. Então, exatamente por isso, exatamente para oferecer à criatura humana a possibilidade de domar a vontade e imprimir uma solução efetiva dentro das suas condições espirituais, Joana de Ângeles nos oferece, Paulo Witter, uma estratégia de desenvolvimento que é constituída de 12 passos diferentes. Anota. São 12 passos para que a gente consiga utilizar a vontade de maneira verdadeiramente objetiva. Anota, Helena. Helena é moderna. Muito bem. Então, Joana de Ângeles diz o seguinte, que para que a gente saia do passo 4, que é esse em que eu descubro que eu sofro, que eu sou sensível ao sofrimento, para que eu alcance a condição do passo 5, que são as almas que verdadeiramente estão despertas, que acordaram e que conseguiram realizar o trabalho de aproveitamento da encarnação, a gente precisa seguir esta receita de 12 passos. Estão preparados? Passo número 1, qual é? Não é possível. Passo número 1 é a vontade. Eu tenho que ter vontade de mudar. E por que tem que ter vontade para mudar? Porque é difícil mudar, gente. Vocês estão pensando que é fácil? Não é fácil não, você está doido, é difícil mudar. É difícil mudar. Olha, às vezes a pessoa diz assim, você tem que parar de beber. Como se fosse só fechar a garrafa, botar na prateleira que a pessoa para. Não é verdade. Porque quando a pessoa bebe, a pessoa tem amigos. A pessoa tem lugares que ela frequenta. A pessoa tem rotina de saída no sábado à tarde para ir para aquele local que senta naquele banco, sabe, aquele banco alto, naquele piso todo irregular, que o pessoal cospe no chão, que é escuro, só tem garrafa de pinga na parede. É porque aqui não tem, só tem lá na minha terra. É um balcão assim, feio, não tem para cá? Graças a Deus. Lá é um balcão de madeira feio, não tem iluminação na parede, só tem garrafa de pinga, uma lá e cá, um monte de teia de aranha, uns bancos em cima de um... Lá em Bragança tem. Em Bragança tem. E aí é um piso de vermelhão todo irregular, que o banco fica balançando assim, e o cara senta e fica bebendo aquela cachaça e cuspindo no chão. Gente, é da minha rotina isso. Quando dá meu sábado à tarde, eu já quero ir rever meus amigos. Porque eles não me criticam, eles não ficam reclamando de mim, ninguém fica, tá bebendo, hein? Não fala. Então é bom ficar com eles. Então, olha, tem músicas. Ouvi um Reginaldo Rossi. Tem esse. Então tem música, tem ambientes, tem amigos, tem roupas, tem cheiros. Quando você decide mudar para abandonar um vício, não é fácil. Não é fácil. Qualquer vício é difícil. Se você tem o vício da pornografia, de visitar site na internet, é muito difícil largar, é muito difícil. Você tem que fazer uma força danada para você criar uma nova rotina sem ficar aflito, porque você já não está mais envolvido naquele tipo de prática. Tem que ter muita força. Para mudar, tem que fazer muito esforço. Muito. Porque, segundo Joana, a tendência da criatura humana é desistir no meio do caminho, porque é muito cansativo.
Então o primeiro elemento para o processo da mudança tem que ser a vontade. E essa vontade tem que ser uma vontade firme. Uma vontade que me diga de maneira inequívoca: eu não suporto mais ser quem eu sou. Eu não aguento mais continuar do jeito que eu sou. Não me sinto mais feliz no que eu sou. Quero ser diferente. Aí a pessoa faz a mudança, porque ela consegue efetivamente transitar para um novo estado de compreensão. Só que como é que eu vou me convencer de mudar se é tão bom ser como eu sou, né? Como é que eu vou me convencer que eu tenho que parar de beber, que eu tenho que parar de me drogar, que eu tenho que ter uma vida mais equilibrada sexualmente? Como que eu vou conseguir fazer isso? De onde eu vou tirar força para que o meu querer seja firme e forte? Então Joana disse que esse querer, ele tem que estar apoiado em um segundo elemento, anota aí, um segundo elemento que é muito importante, chamado conhecimento espiritual. Qual é o sentido disso? É que se eu não tiver conhecimento espiritual, é difícil mudar. Ah, mas é difícil, Messias. Como é que eu vou ter coragem de mudar se eu acho que eu sou corpo, que eu já estou envelhecendo mesmo, que eu já vou me acabar? Eu preciso saber que eu sou uma alma imortal. Eu preciso saber que eu sou um espírito transcendente. Eu preciso saber que o meu destino é a felicidade. Eu preciso saber que se eu não tiver amor, eu não conseguirei ser feliz, para que eu consiga fazer a minha mudança. Esse segundo item aí, o Espiritismo nos entrega muito bem. Nós estamos bem nutridos disso aí, porque não há ninguém que entrou na doutrina espírita que não sabe que é um espírito imortal. Não tem ninguém que não saiba que está aqui por um propósito, que reencarna, que tem que aprender a amar, que tem que ser diferente, isso aí nós estamos tranquilos. Só que isso é só uma pecinha na engrenagem. Não adianta saber e não tomar atitude. Então, quem fortalece a vontade, quem promove esse mecanismo de mudança para que a vontade seja forte, seja robusta, que ela consiga realmente afrontar os nossos momentos de crise, é o conhecimento espiritual. Se alguém está se sentindo fragilizado, pode ser que o conhecimento espiritual esteja frágil. Eu posso até estar sabendo, porque me disseram que o espírito sobrevive à matéria, mas eu posso não ter me convencido de que eu sou um deles. Eu consigo enxergar, não, o espírito é sim, o espírito comunica, comunica, mas eu não me dei conta de que eu sou um também. Eu não estou verdadeiramente convertido a essa nova forma de pensar. Então a minha vontade pode ser fraca. Então eu preciso fortalecer que esse conhecimento espiritual me ofereça efetivamente a condição de que eu diga: entendi. Eu agora compreendi que eu sou um espírito sim, e eu preciso cuidar disso sim. Isso é essencial. E aí tem o passo 3. Já? Passo 3. O passo 3 é um instrumento para fortalecer o conhecimento espiritual. O passo 3 é contato com a natureza. É um elemento importantíssimo para fortalecer a nossa mudança. Observem que quando a pessoa fica depressiva no alto grau, ela vai para o quarto. Ela não vai para a natureza. Ela se tranca no quarto, ela apaga a luz, fica no escuro. Ela não quer mais, não quero sair daqui não, porque é um processo inverso. Então eu preciso do contato com a natureza, por quê? Porque o contato com a natureza me reconecta com o Criador. Não é a gente dizer assim, tem que ir em contato com a natureza, então eu mandei pregar um monte de papel de parede no meu quarto, cachoeira, aí eu fico olhando para aquela cachoeira lá,
parada na parede. Não é isso. É o contato com a natureza mesmo. É andar descalço na grama, tomar banho de rio, tomar banho de mar, tomar banho de cachoeira, deitar debaixo de uma árvore, fazer aquelas coisas de parece gente doida, abraçar a árvore. É o pessoal que abraça a árvore? Abraça, é bom. Abraçar a árvore faz um bem danado. A gente abraça e transfere para ela todas as nossas emoções. Quando a gente está assim muito solitário, muito sozinho, a gente vai assim, agarra uma árvore bem frondosa e se fortalece. Isso é muito importante para o restauro da minha condição de me perceber filho de Deus. Olhar a natureza, olhar os animais, ver passarinho, sabe? Cuidar de gato, cuidar de cachorro. Você cuidar dos animais é importante. Se nada disso der certo, você vai lá para Bragança, numa noite estrelada, e olha para cima. Eu falo Bragança que tem que ser um lugar que não tem assim muita iluminação. Não, quando você vai para um lugar na área rural, vai lá para Bragança, pega um carro e vai lá para a área rural, na Amazônia, e olha para cima, dá uma olhada. Numa noite estrelada, e olha o céu estrelado. Eu duvido que você não diga, pelo amor de Deus. Se ninguém disse isso é porque ainda não viu um céu estrelado. É um escândalo, é ou não é? É um escândalo. E isso reconecta o homem com o seu Criador. A gente precisa se reconectar com a nossa causa, mas nós não fazemos isso. A gente quer viver só nos centros urbanos grandes, viver só no centro de Buenos Aires, não tem estrela no céu, não vejo estrela em lugar nenhum. Olho só prédio, asfalto e prédio, asfalto, prédio, asfalto, prédio. A gente vai se desconectando, gente. E quando eu... Agora eu consegui. Eu tinha quase conseguido, mas agora eu acertei. Quando eu consigo fazer esse processo de relacionamento meu com o Criador, que eu me reconecto com a minha causa, o conhecimento espiritual parece que desabrocha dentro de mim. E eu, além disso, consigo fortalecer a minha vontade. Eu só dou prejuízo, né? Eu consigo fortalecer a minha vontade. Não, não mexer mais. Eu consigo fortalecer a minha vontade para o processo de mudança. E tem o item 4. O 4 é o seguinte: não é suficiente querer. Não é suficiente conhecer as verdades espirituais. E não é suficiente fazer o contato com a natureza. Tem um quarto elemento que é fundamental: meditar. Meditar, gente, não é ficar sentado em posição de lótus, com o dedinho assim, até porque as nossas pernas já não dá mais para dobrar, para fazer isso. Não dá mais. Meditar não precisa de uma posição específica. Meditar é ir para dentro de si. A gente medita no ônibus, indo para o trabalho, encosta a cabecinha no vidro e fica tremendo. E ali você vai pensando, como é que está a minha vida? O que é que está acontecendo comigo? Como é que eu estou vivendo? Aonde está ruim minha vida? O que é que está acontecendo de ruim? O que as pessoas têm falado de mim? O que eu preciso aprender sobre mim mesmo? O que as pessoas têm reclamado do que eu sou? O que está faltando eu fazer para os outros? Como é que eu poderia melhorar a minha relação dentro de casa? Como está a minha relação com a minha mulher? Com esse meu filho? E com esse outro? Porque a gente tem um monte de filho, mas os filhos só têm um pai, né? Então todos eles olham só para você, mas você que não, minha relação com o filho está boa. Mas você lembrou que cada um enxerga você individualmente? Então, às vezes está bom com um, mas não está bom com o outro. Às vezes você está meio afastado.
e a gente começar a fazer essa reflexão, o que é que falta eu fazer? Como é que está? O que eu poderia fazer melhor? Isso é importantíssimo para o processo de mudança. Porque somente quando eu juntar essas peças é que eu terei condição de começar o meu processo de transformação. Porque até agora ainda não começou, tá? A gente está apenas se preparando para se transformar. Então a meditação, ela é mais um dos 4 insumos que a gente tem para fazer o processo de mudança. Então, para que eu realize a minha transformação, são 4 insumos: vontade, conhecimento espiritual, contato com a natureza e o 4, a meditação. São essas as ferramentas que eu devo ter fortes para que eu comece a usar a vontade para mudar. Senão a gente vai ficar encarnando e desencarnando sem aproveitar a encarnação. Vai ficar igual o Camilo Botelho. Se eu usar isso, eu posso fazer a mudança. Aí anota aí, Maria Antônia, as 4 mudanças que a gente vai fazer. Posso começar? Primeira, realizar o auto-perdão. Enquanto a gente não conseguir se perdoar, a gente não consegue se libertar da dor. Eu preciso fazer o auto-perdão. Às vezes a gente na adolescência cometeu uma série de equívocos, tomou decisões erradas, se envolveu com pessoas que não deveria ter se envolvido, traz algumas histórias que a gente não gosta nem de lembrar, tem mágoa de nós mesmos, raiva de nós mesmos, porque eu não deveria ter tomado esse caminho. Então, a estratégia é que a gente consiga olhar para o passado, compreendendo que a gente não pode mais mudá-lo. Tem uma frase de Joana muito boa, em que ela diz assim, que quando a gente se esclarece espiritualmente, diante da observação de que nós cometemos algum erro, o espírito, quando consciente, ele não lamenta mais a sua falta. Ele olha como não cometer a falta para o amanhã. Ele tenta reparar os danos, mas ele não fica chorando para trás aquilo que aconteceu. E ela tem uma frase muito boa, que ela diz assim, se a gente ficar guardando, presta atenção nessa, Márcia, ou Cláudia, se a pessoa fica guardando mágoa, ressentimento, ódio, mágoa, ressentimento, ela vai enchendo a mente dela só com isso. Quando ela tem que aprender alguma coisa, ela diz, não consigo aprender. Nossa, eu leio e não entendo nada. Por quê? Porque a mágoa, ela vai enchendo a nossa mente. Para que você consiga ter boa memória e tenha a condição de aprender o novo, você tem que esvaziar a mágoa. Para que o tanque se esvazie, você tenha mais condição de aprender, de gravar. A memória melhora e o aprendizado melhora se eu não guardo mágoa. Quem tem mágoa tem memória ruim. Aí põe a culpa na Covid, né? Então, a primeira mudança que a gente vai fazer é no auto-perdão. Se perdoar, se colocar no colo de nós próprios e nos perdoar daquilo que a gente fez. Entender que quando a gente cometeu esse ato, a gente não sabia o que sabe hoje. E se acolher mesmo, se proteger, porque a gente tem que cuidar de nós. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança é que com o conhecimento espiritual, com essa mudança de vida que a gente consegue fazer a partir do momento em que a gente se aproxima das verdades espirituais, eu começo a ver a vida de outra forma. Ao invés de me revoltar contra Deus, eu desenvolvo a resignação. Então, a resignação é uma segunda consequência do processo de autodescobrimento. Eu vou me resignar. Resignar não é dizer, não, tá bom, deixa. Deus que quer. Não é isso. É eu entender
que se eu fiz tudo o que eu podia e as coisas não mudaram, tem uma razão para isso. Não é o conformismo, não é conformismo, mas é você lutar todas as formas para você conseguir ter uma condição melhor. Não deu? Bom, então se não deu, tudo bem. Então vamos com o que tem. A gente vai trabalhar com o que? Mas lutando para fazer. Senão a gente... Tem muita gente assim, eu queria tanto emprego, mas consigo emprego, não sei o que eu faço, gente. Já procurou? Não, ainda não. Mas é muito complicado, né? Procure pelo menos um emprego, vá no Cine pelo menos. Baixe o aplicativo do Cine no celular, pelo menos para ficar em casa, na cama, mas olhando se tem uma vaga. Agora eu quero que a vaga vá bater na minha porta. Moço, você não quer uma vaga na empresa tal? Não vai ter. Então, o processo de resignação é uma mudança profunda na nossa vida, porque no estágio 4 a gente diz, não é possível, olha o que aconteceu, na minha vida não podia acontecer. Quando eu passo para o estágio 5, eu digo, não, aconteceu, mas isso é da existência, isso não é da vida, eu vou desencarnar, vai ficar tudo para trás. Eu tenho que aproveitar isso, porque sou um espírito imortal, aproveitar a história e crescer com isso. Então é uma outra visão completamente diferente. Terceira mudança que a gente vai fazer. Além da resignação, uma coisa que eu particularmente acho lindo, ressignificação. O que é ressignificação? É dar um novo significado para aquilo que tinha um significado anterior. Eu olhava para o meu filho antes de me iluminar e dizia, isso é uma cruz que eu carrego. Olhava para o marido, isso é uma desgraça na minha vida. Olhava para a sogra, não, vamos deixar a sogra fora dessa conversa. Aí, vamos deixar a sogra fora. Aí, olhava o parente e dava uma designação negativa. Quando eu inicio o processo de iluminação, eu posso olhar com outra visão e dizer, você é uma oportunidade enorme que eu tenho de superar a minha indiferença. Eu não vou desistir de você, porque se eu desistir, eu estou desistindo de mim mesmo. Você é a possibilidade, não precisa dizer isso para a pessoa, só pensar. Você é a possibilidade que eu tenho de superar a minha pequenez. Eu poderei fazer uma história maravilhosa sobre aproveitar. Então aqui eu tenho na ressignificação uma mudança completa do entendimento da vida. Nossa, a vida muda totalmente o sentido, eu começo a ver as coisas pelo lado espiritual. E aí aquilo que parecia ser um sofrimento, agora é uma oportunidade de crescimento. É lindo quando você começa a fazer essa reconceituação, essa ressignificação na sua existência. Aí tem um quarto ponto também. Quarto ponto. O quarto ponto é o resultado de tudo isso. Fiz o auto-perdão, fiz a ressignificação, fiz a minha resignação, alcanço o quarto item, que é a iluminação. Capacidade de eu entender a vida pelo lado espiritual. Eu olho para as coisas e não vejo mais os aspectos materiais que ela tem, mas olho a vida por um aspecto totalmente diferente. Iluminação. Agora tem mais 4. E o povo doido para ir para o intervalo. Eu já vou soltar vocês. 4. Se a gente bem perceber, esses 4 primeiros eram todos para dentro, era tudo eu comigo mesmo. Agora vai ser eu com o outro. Agora vão ser 4 para fora. Primeiro dos 4 que vai para fora. Número 1, a caridade. Na medida em que eu
ressignifico a vida, que eu entendo o propósito superior, eu passo a fazer o bem para todos, no sentido de que eu olho todas as pessoas como meus irmãos. Não é a caridade porque eu sou caridoso, é a prática do bem porque todos são meus irmãos. É a preocupação de ser benevolente para com todos. É você fazer o bem para todas as pessoas. Eu posso fazer, eu vou fazer, eu posso ajudar, eu vou ajudar. Eu não vou, mas tá doido, eu vou me preocupar, não sou pai dele para estar, não vou dar nada, não faço. Cada um que se vire, ema, né? Não quero nem saber, eu não vou me preocupar. Se eu vivo assim, eu sou uma pessoa profundamente infeliz. Na hora que eu desabrocho para o entendimento superior da vida, é natural que eu me preocupe com o outro. Não é que a gente diga assim, oh meu Deus, eu tenho que ser bom, porque se eu não for bom, os espíritos estão vendo. Eu tenho que ser bom, olha, eu vou dar, mas olha, presta atenção, vou dar bem devagar para ver. É um processo natural, porque está dentro de mim. Eu vejo, eu naturalmente ajudo. Não precisa que ninguém diga, vai lá fazer. Dentro de mim tem algo que me comove. E eu faço de maneira natural a busca de socorrer as pessoas. Mas essa é só a primeira. Eu estou ficando aflito, Maria Antônia. Um tanto que está escrevendo, não sei, será que está saindo aí, meu Deus? Segunda virtude para fora. A partir do momento em que o querer, a vontade marcou que a gente quer mudar. Segunda, a compaixão. Compaixão. A compaixão é a capacidade da gente olhar o que o outro faz de errado e não criticá-lo. Seria mais ou menos assim. A indulgência com as faltas do próximo. Então, a compaixão apresentada por Joana, ela seria uma consequência natural. A gente para de ficar, olha aquela mulher, ridícula, né? Olha o outro, tá errado. Olha como é que cria o filho. Essa da outra aqui, toda vez que pega o ônibus, pega o mesmo sapato. Só tem sapato para ir trabalhar. E a gente fica o tempo todo olhando a vida dos outros, o que os outros fazem de errado, porque não devia ter dito isso, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito assim. Olha o outro como é que fez. Agora, fui me atender, jogou o pastel em cima da mesa. Não tem cuidado, não sabe atender um cliente. Porque, gente, reclama de tudo. Tudo. Vai no local, olha, eu pedi um Nescau, veio muito frio, dá para esquentar um pouquinho, que eu pedi quente. Claro! A pessoa bota 1 minuto e meio no micro-ondas e traz. Vem pelando. Olha, eu esquentei um pouquinho, eu espero que você goste, aí deixa lá. Aí a pessoa vai tomar, agora esquentou demais, botou frio, agora muito quente, agora também não vou tomar, porque não me trouxe. Então reclama quando está frio, reclama quando está quente, reclama de todas as coisas. E isso é um vício, sabe? A gente tem vício de reclamar. Compaixão é a capacidade de nós termos indulgência com a falta do próximo. Não precisa ficar criticando as pessoas. Por que não faz assim? Por que não faz desse jeito? Faz tudo errado, não sabe nem criar filho. Então, vocês estão lembrando de alguém, né? Estão vendo. Esse é um indicativo de que a pessoa não está espiritualizada. Porque quando a pessoa se espiritualiza, naturalmente ela passa a ter indulgência com a falta do próximo. Não faz mal, tá bom, deixa assim. Não faz mal, tá ótimo. Serve. Então, tem uma terceira. A terceira, evidentemente, não podia faltar, é o perdão. Se ninguém percebeu o que Joana fez, ela pegou a questão 886 e trouxe para cá. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas do próximo, perdão das ofensas. O BIP. Então, a terceira das características é o perdão. A gente precisa aprender a perdoar. Até para que a gente se desembarace, que a gente não perdoa e fica preso na criatura e tendo que reencarnar perto dela. Não quer reencarnar? Solta a criatura. Perdoa para você se desembaraçar.
ela vai se resolver, sei lá com quem, mas não é mais com você. Enquanto não perdoa, está atrelado no ser humano e vai nascer perto. Não quer, não odeio, então perdoa. Se odeia, perdoa. Que é para poder não reencontrar. Não, mas eu odeio muito, então perdoa muito, porque a chance de encontrar é grande. E a gente se desembaraça do outro. Senão a gente vai fazer uma família com cara de novo, junto de nós. Já não bastou uma, que é outra ainda. Então essa seria a terceira. E a última, evidentemente, o final de toda a jornada, não é? Já dizia o nosso filósofo Zé de Camargo, é o amor. É o amor. É o amor. Então você tem, recapitulando, vontade, conhecimento espiritual, contato com a natureza, meditação, ferramentas. Para o lado de dentro, você tem as 4 para dentro. Primeiro, o auto-perdão, resignação, ressignificação e depois meditação. Os 4 para fora. Primeiro, a caridade, a compaixão, o perdão e o amor. Esse é o roteiro para mobilizar a nossa vontade na direção do nosso progresso. Se a gente souber fazer isso, o nosso desejo de mudança vai ser extraordinariamente muito bem aproveitado. E só para a gente poder ir para o intervalo, eu vou agora responder a pergunta do sapo. Sobraram 3 sapos na folha, porque o sapo decidiu pular, mas ele não pulou. Igual a gente faz. A gente decide, segunda-feira eu começo a dieta, mas não começa. Então é preciso que a gente una todos os esforços à nossa vontade para que faça valer a pena o nosso processo de encarnação, porque existe uma felicidade maravilhosa nos aguardando, mas para alcançar, precisa alcançar o último degrau desses 12 passos de Joana. Precisa do amor para ser feliz. Ok?